Oi, meu nome é Lana Bleicher, eu sou professora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. Esse vídeo é para a disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva 3 e é o segundo de uma série que aborda o contexto atual da prática odontológica. No vídeo anterior, eu trouxe dados quantitativos sobre a profissão do dentista. Trouxe estatísticas desde os anos 60 até os dias atuais, de número de dentistas, trouxe dados de faculdades, quantidades de cursos de odontologia no Brasil. Falei também como é que vocês podem correr atrás de pegar dados mais atuais. Fiz uma proposta para os alunos da minha disciplina ao final do vídeo. Agora, eu não quero falar somente de dados quantitativos, eu quero falar sobre como é que o dentista se insere no mercado de trabalho. Não é de hoje que se fala que ocorre uma mudança no mercado de trabalho do dentista. Já tem algumas décadas que se fala que o dentista tem sofrido um assalariamento. Aliás, os mais antigos vão lembrar que os dentistas, inclusive, tiveram um atraso nesse processo, que o assalariamento se deu mais precocemente entre médicos, que também são uma profissão de tradição liberal, e só depois chegou aos dentistas. Vocês sabem de quando é o primeiro estudo que afirma que ocorre um assalariamento de dentistas? Eu não sei se esse é o estudo mais antigo, mas com certeza é um dos primeiros. É a dissertação de mestrado de Helena Heloísa Paixão. Ela investigou egressos do curso da Universidade Federal de Minas Gerais. A data de defesa do mestrado dela é 1979. Vejam aí como faz tempo. Essa tabela aqui resume bem o que ela quer dizer. Então, ela mandou questionários para os egressos, perguntou como é que eles estavam trabalhando, classificou, e ao final ela encontra que pouco mais que 35% desses egressos trabalhavam num regime de trabalho que ela considerava liberal e mais de 6% salarial, né, um regime de trabalho salarial, enquanto mais de 58% tinham um regime que ela denominava combinado. Então, com esse resultado aqui, ela afirmava que esse mercado de trabalho estava se transformando e era tendencialmente assalariado. Então, é um trabalho bem interessante e vocês percebem nesse estudo a influência de uma outra pesquisadora que estudou médicos e ela foi muito importante. Vou mostrar a seguir. Cecília Donangelo produziu obras inestimáveis. Esse livro aqui, Medicina e Sociedade, um médico e seu mercado de trabalho, influenciou muitos estudos sobre o mercado de trabalho de médicos e também de dentistas, porque o modelo de estudo que ela utiliza dá para ser empregado também no estudo de dentistas, porque são duas profissões que têm uma tradição de profissão liberal e que vai se transformando com o tempo. Então, esse livro aqui foi escrito em 1975, dá para notar uma influência muito grande na dissertação de Paixão, que eu mostrei anteriormente, e vou falar um pouquinho sobre como é que é esse modelo teórico que Donangelo utiliza. Primeiro, a gente precisa falar da prática autônoma típica. É a primeira modalidade de inserção do médico no mercado de trabalho. Tem uma importância histórica, a medicina nasce dessa maneira, mas tem uma importância simbólica muito grande, porque mesmo quando surgem outras formas, quando surgem as formas assalariadas, ideologicamente ainda predomina a prática autônoma.
A partir disso, Dona Ângelo constrói uma tipologia, uma classificação. Essa classificação se dá a partir de 3 critérios definidores, que é importante que vocês compreendam, porque esses critérios vão nos ajudar também a entender dentistas. Primeiro critério definidor é o controle sobre a clientela. Então, quando a gente pensa na prática autônoma típica, esse médico se relaciona diretamente com os seus pacientes. Não existe um intermediário aí. Inclusive, esse médico, ele capta a clientela, né? E aí todas as questões que nós pensamos de atração de pacientes passam por aí. Então, esses pacientes não são trazidos por um terceiro. O outro critério é a posse dos meios de trabalho. No caso do médico, principalmente o consultório, né? O consultório dele, seja dono diretamente daquela sala, seja alugando aquela sala, mas não é de um outro, não é de um terceiro. E o terceiro critério definidor é a liberdade na fixação do preço do trabalho, porque quem define o valor da consulta, o valor do procedimento, é o médico. É lógico que cabe aí uma negociação, uma barganha que seja, na relação privada entre médico e paciente, mas é da alçada deles dois. Novamente, não existe um terceiro interferindo nisso. A partir desses 3 critérios, Dona Ângelo reconhece 3 formas básicas ou 3 formas puras, que são os autônomos típicos, os assalariados e os proprietários. Então, o autônomo típico tem o controle sobre clientela, tem a posse dos meios do trabalho e tem a liberdade na fixação do preço do seu próprio trabalho. Ele possui as 3 coisas. O médico assalariado não tem nenhum desses 3 critérios. Por isso, ele precisa vender a força de trabalho para um terceiro. Então, a clientela não é deste médico assalariado. Então, ele nem mesmo capta essa clientela, né? Ele vai trabalhar num determinado lugar que não é dele, então os meios de trabalho, né, o consultório, os equipamentos do consultório, aquilo ali não é dele. Aquilo ali é do proprietário. Ele se desloca para lá, atende pacientes que não são pacientes dele. Na hora que ele deixa de trabalhar ali, vai trabalhar em outro lugar, tchau, pacientes, certo? Os pacientes não são dele. E, portanto, também ele não tem a liberdade de fixação do preço do trabalho. Então, como ele vende a força de trabalho dele, ele simplesmente aceita ou não trabalhar por aquele preço, trabalhar por aquele salário. E os pacientes pagam diretamente aquele dono, aquele proprietário, que aí tem seus gastos, e um dos gastos dele é exatamente com a compra da força de trabalho médico, tá certo? Então, a ideia de assalariado, explicada por Dona Ângelo, é a partir da negação desses critérios da prática liberal que eu já expliquei antes. O proprietário possui esses 3 critérios. Ele tem controle sobre a clientela, ele tem a posse dos meios de trabalho, ele tem a liberdade na fixação do preço do trabalho. Mas ele é diferente do autônomo típico, porque o autônomo típico trabalha para si mesmo. O autônomo típico nem contrata, nem é contratado por ninguém. O proprietário é um contratador, é um empregador de outros médicos. Então, ele emprega médicos para colocar para trabalhar, seja numa clínica, seja no hospital, e aí ele vende essas consultas, procedimentos cirúrgicos, procedimentos variados para uma clientela sobre a qual ele tem controle. Eu espero que vocês estejam
acompanhando bem até aqui minhas explicações, porque eu vou aprofundar um pouquinho nesse slide agora, mas depois volta a ficar mais tranquilo, tá bom? Eu falei muito sobre força de trabalho como mercadoria. Quem vende a própria força de trabalho é o assalariado, porque ele não tem como vender atendimento para o paciente, já que ele nem tem controle sobre a clientela, nem tem, seja consultório, seja hospital, não tem os meios, né, para trabalhar, os instrumentos também. Eu estou falando muito de consultório, porque eu estou pensando em médico, mas existem equipamentos também necessários ao trabalho do médico. Então, é por estar destituído disso que o que ele tem para vender é a força de trabalho médica. O que o paciente compra não é a força de trabalho do médico. O que o paciente compra é a consulta, é a intervenção cirúrgica, os procedimentos médicos. Essa é a mercadoria comprada pelo paciente. Acho que vocês estão acompanhando até aqui, certo? São duas mercadorias diferentes, porque a força de trabalho precisa, né, dos instrumentos, precisa de tudo isso, o ambiente, o consultório, o hospital, para se converter nos procedimentos médicos. E também, não é só ter os meios de trabalho que pimba, vira procedimento médico, né? Você precisa botar uma força de trabalho lá, trabalhando, produzindo isso. Espero que esteja fazendo sentido até aqui. Porque eu falei muito do proprietário, e aí, assim, a grande sacada do proprietário é comprar determinadas mercadorias que são fundamentais para a produção das consultas, cirurgias, procedimentos médicos, que são forças de trabalho e meios de trabalho. Ele compra isso, né? Ele montou o hospital, montou a clínica e ele contratou médicos assalariados. Essas mercadorias têm seus valores, mas as mercadorias que são produzidas ao final desse processo têm valores superiores. Se a gente for parar para pensar, no final das contas, a quantidade de cirurgias, consultas, procedimentos médicos que são produzidos tem um valor maior do que os valores somados que a gente vai contar. O valor da força de trabalho, o valor do consultório com seus equipamentos, etc, etc. Essa diferença é aquilo que nós costumamos chamar de mais-valia e é apropriada pelo proprietário. O autônomo não tem nada disso, né? Assim, o autônomo, ele não tem quando estou falando o tempo todo, né? Terceiro, não tem um terceiro. O autônomo usa a própria força de trabalho não para vender para um comprador de força de trabalho. Ele usa a força de trabalho com os meios de trabalho que já são dele para produzir consultas, procedimentos, quer que sejam, e são essas mercadorias aí que são vendidas a pacientes. Com isso, gente, eu não estou falando que saúde é uma mercadoria. A saúde mesmo, ela não é uma mercadoria, no sentido de que comprar uma consulta não faz você ter saúde. Então, você pode ter você pode comprar consulta, comprar cirurgia, comprar prevenção até. Isso não significa que você está comprando saúde, porque aí vamos pensar na determinação social do processo de saúde e doença, não é assunto dessa aula. Mas eu espero que eu tenha me feito entender. Nessa parte, essa aqui era a única parte mais complexa da aula. Tem uma coisa que eu não falei no slide anterior, nem sempre o proprietário de um hospital ou de uma clínica é um médico. Às vezes é alguém que tem uma outra formação. Mas naquela realidade de 1975, estudada por Cecília Donângelo, em geral eram médicos proprietários de clínicas e hospitais. Agora, tem também duas formas que ela denominou atípicas. São autonomia típica e cooperativa. A ideia de autonomia atípica
semelhante à de um copo, que é meio cheio e também meio vazio, porque falar de autonomia atípica é um pouco falar de assalariamento atípico. Segundo Dom Ângelo, o autônomo atípico é aquele que não possui integralmente ou possui somente alguns daqueles critérios. O ano era 1975, é sempre bom vocês terem isso em mente. Então, o INAMPS ainda não havia sido criado, mas o INPS já havia sido criado. Então, um dado da realidade daquela época era que médicos, em seus próprios consultórios, atendiam pacientes da Previdência, né? Pacientes do INPS. Então, a clientela não era uma clientela que o médico tinha controle, era uma clientela do Estado. O Estado é que mandava essa clientela para o médico. E o médico também não tinha liberdade de fixação de preço, né? Havia uma tabela dos valores dos procedimentos e esse médico não tinha negociação, ele sequer recebia direto do paciente. O tempo todo eu falei de existência e inexistência de um terceiro, não é verdade? Lá alguns slides atrás. Então, o terceiro, no caso, é o Estado. Mas não é um assalariamento típico, porque um dos critérios o médico tem, ele tem a posse dos meios de trabalho. Ele faz tudo isso dentro de seu próprio consultório. Aliás, inclusive, via de regra também ele determina uma série de coisas, né? Como o seu horário de trabalho, né? Tem isso. Então, tem algo de autonomia, tem algo de assalariamento. A gente pode pensar essa modalidade de inserção muito parecida com o que nós temos hoje do convênio a operadoras de planos de saúde. Só que não é mais Estado aí, percebem? Aí as operadoras são empresas. Então, nos dias de hoje, a gente pode usar essa tipologia, mas olhando para uma realidade um pouquinho diferente. Essa capa de revista, da revista Saúde em Debate, a revista do SEBS, é de 1977. E eu escolhi porque eu quero que vocês prestem atenção nessa frasezinha que está lá embaixo, né? O médico, um empregado visto pela lei. Portanto, quando Dom Ângelo está falando de assalariamento do médico, ela está falando de um tipo específico de assalariamento que não é típico, não é aquele que a gente entende normalmente, carteira assinada, né, horário para entrar, horário para sair, né? Não é isso. Mas também tem uma coisa que precisa ser, ela dá muito destaque a isso, que é o papel do Estado. O Estado como comprador desses serviços, né? Então, na época, isso foi muito importante. A outra modalidade atípica é a do cooperado, do médico cooperado. A existência das cooperativas médicas era algo muito incipiente na época. A Unimed recebe uma nota de rodapé no livro. Então, a característica dessa cooperativa é que a posse dos meios de trabalho, o controle sobre a clientela, a liberdade de fixação do preço são determinados coletivamente. Porque se a gente for pensar os princípios do cooperativismo, é que tudo isso é de responsabilidade dos cooperados. Então, são os médicos cooperados que são como se fossem donos da cooperativa. Na aula mais à frente eu vou explicar melhor o que são os princípios do cooperativismo. Na época era uma coisa ainda muito incipiente, ela colocava como uma novidade. Essa obra clássica de Cecília Dom Ângelo foi reeditado recentemente, então vocês encontram publicado pela editora Ocitec, está mais fácil de encontrar para comprar.
No meu livro, O Dentista e Seu Trabalho, entre a autonomia e o assalariamento precário, eu comento essa publicação, a dissertação de paixão. É uma dissertação que está difícil de achar, tem que pedir pelo sistema Comute. Comento também outros estudos importantes sobre o mercado de trabalho do dentista, estudos clássicos como o de Cordon, Zanetti, Moisés. Então, esse livro aí foi publicado pela Apres. Quantas coisas aconteceram de 1975 para cá? Muita coisa, né, gente? INAMPS foi criado, INAMPS foi descriado. Acaba o INPS, acaba a ditadura, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, SUS, enfim, 2020, aqui estamos nós. Muita coisa mudou, não é verdade? Termino esse vídeo querendo que vocês pensem o que mudou de 1975 até hoje. Olha só, será que ainda vale estudar Cecília Donangelo? Será que ela ainda tem algo a nos dizer? Eu falei que os estudos dela foram muito importantes para os primeiros estudos sobre o mercado de trabalho dos dentistas. Então, pensem aí. Esse vídeo está sendo direcionado para a disciplina de odontologia em saúde coletiva. Então, vamos pensar agora dentistas. Pensem em que as formulações de Cecília Donangelo contribuem para compreender o mercado de trabalho do dentista atual. O que mudou? O que a gente precisa manter? O que a gente precisa atualizar? Vão pensando aí que nos próximos vídeos falaremos sobre essas mudanças. Tchau!